Nós somos o povo da fé, amém? Quem é da fé? A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele retroceder, ou se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então nós somos o povo que andamos por fé, que permitimos que os elementos da fé, que os valores da fé determinem o rumo da nossa vida. Então nós somos aquele povo meio doido, que o povo chama aí fora do povo doido que vê o invisível, né? Porque a gente anda olhando para aquilo que é invisível. Por exemplo, Deus é invisível, irmãos? Sim ou não? Deus é invisível? Você não está vendo ele aqui, né? Anjo é invisível? Sim. O reino de Deus, aparentemente, os nossos olhos é invisível, mas nós cremos que tudo isso existe, amém? Nós cremos que Deus existe, nós cremos que anjo existe, nós cremos que o reino de Deus existe, porque isso é uma questão de fé. É fé, nós temos que crer nessas realidades. E não só nós cremos que existem, mas que elas são mais reais na nossa vida do que as coisas materiais que nos cercam. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca é perecível. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca enferruja, se perde, se consome, né? Mas aquilo que nós não vemos é eterno e permanece para sempre. Então, quando nós investimos na fé, nós estamos investindo naquilo que não perece, naquilo que não acaba, naquilo que permanece, naquilo que é eterno. Dentro de você existe algo que você não vê, mas você tem, chama-se alma. Contou que o seu irmão fala, dentro de você tem uma alma. Irmãos, tem alma aí dentro de você. Uma vez o pastor Geraldo perguntou para uma pessoa, fiquei observando, né? Quando a gente é cutucado e a gente grita, quem sente dor é o nosso corpo ou a nossa alma? Quando você recebe um cutucão, alguém te espeta, quem sente dor é a alma ou o corpo? E aí? Corpo, alma, corpo. É a alma, irmãos. Você já cutucou um corpo morto lá no necrotério? Ele não vai falar nada para você, porque o corpo sem alma, ele não sente nada. Eu já vi pessoas mortas, eu já vi como que as pessoas lidam com um corpo morto. É algo assim triste de ver. Elas pegam aquele corpo e jogam em cima do balcão. A gente depois de morto não vale mais nada, irmãos. O corpo está ali, mas é a alma, né? Jesus, certa vez, usando uma parábola, ele corrigiu um homem que estava preocupado com herança. Ele procurou Jesus para pedir para que Jesus repartisse a herança. Jesus disse, eu porventura tenho cara de repartidor de herança? Eu não vim nessa terra para repartir herança. Ele disse para aquele homem, fugir da ganância, fugir desse sentimento da ganância. Aí Jesus contou uma parábola de um homem que tinha uma lavoura muito grande, plantou e colheu em abundância, e aí disse assim para a sua alma, alma, tem muitos bens em depósito, come, bebe, folga, regala-te. Jesus disse, louco, amanhã te pedirão a tua alma, e o que você tens guardado para quem será? Em outras palavras, se a pessoa morrer, tudo que ela guardou, ela não vai usufruir. Por quê? Porque as coisas ficam e a gente vai. Louvado seja Deus. Rodrigo, você que está aí, Rodrigo? É que você é o mais alto da turma, né? Rodrigo é meu vizinho, né? Mora lá em frente de casa. Passou uns perrengues alguns dias atrás aí. E eu fico feliz de ver você aqui nessa noite, né? Louvado seja Deus pela sua vida. Você está num lugar de bênção, em nome de Jesus. Não só você, mas todos nós estamos aqui. Vamos sair daqui abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero começar aqui esse culto cantando um cântico que fala sobre fé. Cada vez que a minha fé, que a sua fé, que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus é poderoso para nos fazer andar por sobre as águas. Ou seja, se o mar não se abrir, ele fica sólido e você caminha de uma maneira ou de outra, você vai chegar do outro lado. Amém, irmãos? Porque Deus é poderoso
Então as circunstâncias da vida, elas vêm para provar se você tem fé, para provar a fé que está no teu coração. Então quando as lutas vierem, não desanime, olhe para elas como mais uma oportunidade de crescimento na sua vida. Essa situação não vai me destruir, ela vai me fazer crescer, amém? Essa situação não vai me destruir, eu vou crescer em cima dela, eu vou crescer em fé. Deus vai me fazer crescer nesse problema, nessa situação, porque Ele é poderoso para fazer as coisas acontecerem na minha vida, pela fé. Eu tenho fé nele, e Ele é poderoso para honrar a fé e a confiança que nós depositamos nele. Então vamos declarar, cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia
nome de Jesus Cristo agora. Senhor de todo poder, Senhor de toda glória, Rei dos céus e da terra, Senhor do universo, Deus Todo-Poderoso, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor e a adoração pertencem, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor reina, aleluia, o Senhor está neste lugar, a Tua presença é real no nosso meio, aleluia, oh, levanta o líder, toma este lugar nas Tuas mãos, envolve este ambiente com a Tua glória, quebra agora no reino espiritual e no reino físico toda obra das trevas, toda ação maligna caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o poder do Teu Santo Espírito se mova neste lugar nesta noite, trazendo cura, libertação, avivamento sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, aleluia. Oh, Amarabaço, Ilianda, Levaçuias, levanta o Ideraçou, Deus de glória, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, o Teu lugar no nosso meio, aleluia, assume o Teu lugar em nossos corações, Tu és o centro, ó Deus, das nossas vidas, nas Tuas mãos está o poder, o engrandecer e dar força ao cansado, aleluia, que nesta noite, vidas sejam restauradas neste lugar, para a honra, glória e louvor no nome de Jesus. Pai, eu oro neste momento, ó Deus, entregando, meu Pai, este lugar, as nossas vidas em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Nesse momento, os irmãos podem se assentar, daqui a pouco a gente canta um pouco mais, a gente louva um pouco mais na presença do nosso Deus. Santo é o Senhor, maravilhoso é o Senhor em toda a terra. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Teu nome. Lá em 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Versículo 8, nós temos aqui uma história que já é muito conhecida, que é a história da Sunamita, o encontro dela com Eliseu, e nós vamos estar meditando nesse texto nesta noite, deixando o Espírito de Deus falar aos nossos corações. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama essa Sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele, porque tinha falado a Geazi, diz-lhe: eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao capitão, ou ao exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando ele, ela a pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho.
E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Amém? Irmãos, é tremendo quando a gente vê textos como esse, aonde Deus honra a palavra de um profeta. O profeta disse, tem que se cumprir. E aqui nós temos, irmãos, Eliseu e a sunamita e a sua casa. É uma história entrelaçada. Essa história, ela entrelaça pessoas de fé, Eliseu como profeta do reino de Israel, e a sunamita e seu marido como pessoas tementes a Deus e desejosas de servir a Deus. E aqui, irmãos, eu fico pensando nessa situação que nos mostra, que nos revela aqui, pessoas de fé fazem a diferença. Fala para o seu irmão, e pessoas de fé fazem a diferença. Nós começamos falando sobre a fé, começamos falando sobre a importância da fé, e nós encontramos aqui na Bíblia agora pessoas de fé. Pessoas de fé fazem a diferença. E eu vejo aqui, irmãos, que Eliseu era um homem de fé, e ele tinha uma missão: ser o porta-voz de Deus ao povo de Deus. E ele não levava essa incumbência na brincadeira. Ele tratava isso de uma maneira assim muito séria. Ele tratava isso com muito compromisso. Tanto é que Eliseu, irmãos, ele morava em Samaria, e ele caminhava 56 quilômetros para chegar ao Monte Carmelo, que ficava em frente de Sunem, aonde morava essa mulher. Essa mulher morava em Sunem, que ficava praticamente em frente ao Monte Carmelo. E Eliseu saía de Samaria, caminhava só 56 quilômetros, uma caminhadinha básica de 56 quilômetros para chegar ao Monte Carmelo. E aí, quando ele chegava no pé do monte, ele tinha que caminhar mais 545 metros de altitude para chegar ao cume do monte. Ou seja, depois de caminhar 56 quilômetros, tinha que subir mais 545 metros para chegar no cume do monte e lá, finalmente, buscar a Deus. Então eu vejo, irmãos, que pessoas de fé, a exemplo de Eliseu, elas mostram que precisa haver quem quer buscar a Deus, quem quer se encontrar com Deus, quem quer ter mais de Deus na sua vida, se esforça. Se esforça, Não espera que Deus faça as coisas sem esforço, mas se esforça na fé. Irmãos, a fé, ela nos leva a um esforço por Deus. Ela nos leva a nos esforçarmos para vencermos barreiras, distâncias, problemas, dificuldades, pessoas negativas que muitas vezes se colocam no nosso caminho para dizer: não, busque a Deus, não adianta buscar a Deus. Às vezes, irmãos, pessoas de fé têm que vencer N situações, têm que fazer um esforço só para buscar a Deus, só para buscar a Deus. Eliseu é o exemplo de alguém que não media esforços para honrar a sua fé no Senhor. Ele não media esforços para honrar a sua relação de intimidade e de fé em Deus. Era como se ele dissesse: Senhor, se é necessário caminhar 56 quilômetros para estar contigo, eu caminharei. Se é necessário subir um monte de 545 metros para estar na tua presença, assim eu subirei, mas da tua presença eu não abro mão. De estar contigo, de receber a porção da tua glória, de receber a manifestação do teu poder, de me encher do teu Santo Espírito, para poder servir, eu não abro mão, Senhor. Qual é o esforço que você tem feito para que Deus esteja mais perto de você e para que você esteja mais perto de Deus? Porque o esforço que ele estava fazendo era para estar mais perto de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: se a gente não se esforçar, o mundo nos tira da presença de Deus. Hoje só consegue estar na presença de Deus quem se esforça. Só consegue estar diante de Deus quem se esforça para vencer situações, para vencer barreiras, para vencer impedimentos, para vencer a si mesmo. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos que vencer a nós mesmos. Porque muitas vezes nós ficamos preguiçosos, sim ou não? Muitas vezes nós ficamos desanimados, muitas vezes nós ficamos incrédulos, muitas vezes nós ficamos frios. Quem aqui já ficou frio na fé em algum momento? Eu não tenho vergonha de levantar a mão, não, irmãos.
Não é porque eu estou aqui pregando que eu estou sempre no fogo, estou sempre... Não, irmãos, às vezes eu também esfrio na fé, mas mesmo frio na fé, eu não paro de buscar a Deus. Senhor, eu estou frio, mas estou aqui. Senhor, eu não estou com aquela vontade que eu gostaria, mas eu estou aqui. Eu estou pagando o preço de estar na tua presença. Eu vejo que toda pessoa de fé, ela precisa ter um monte, aonde ali ela se apresenta diante de Deus, aonde ela entrega a Deus os seus traumas, aonde ela entrega a Deus as suas dores, aonde ela entrega a Deus as suas decepções, aonde ela entrega a Deus, irmãos, vamos dizer assim, os seus dilemas, as suas crises pessoais, porque muitas vezes eu e você temos crises, temos dilemas, temos decepções na vida, com pessoas, com circunstâncias que não deram certo. E quando a gente espera algo, a gente investe em uma situação, ou investe num relacionamento, ou investe em algo, e aquilo não dá certo, e a gente se frustra, vem a tristeza, vem o desânimo. Irmãos, parece que o brilho das coisas some da nossa vida. E aonde é que a gente vai trazer de volta o brilho das coisas sobre nós? Na presença de Deus. Porque é só Ele que pode restaurar um coração, irmãos, frustrado, um coração desanimado, um coração, irmãos, quebrado, um coração, irmãos, triturado diante dos problemas. Só Ele. Irmãos, Eliseu nos mostra que quem tem fé tem que buscar a Deus para honrar essa fé, para honrar a fé que tem, para honrar a fé que está guardada no seu coração. Nós muitas vezes gostamos de ser honrados pela nossa fé. Gostamos, irmãos, daqueles momentos quando a fé nos honra, trazendo sobre nós cura, trazendo sobre nós milagre, trazendo sobre nós bênçãos. Mas existem momentos em que nós temos que honrar a fé. Nós temos que honrar a fé. E muitas vezes esses momentos serão momentos que vão exigir de nós um esforço, que vai nos colocar numa situação onde a gente vai ter que pagar o preço de passar por cima da nossa vontade, de passar por cima de situações que muitas vezes só servem de atrapalho na nossa vida. E eu quero dizer para você, querido, você que chegou aqui hoje é um monte de Deus na tua vida. Aqui neste lugar, figuradamente falando, metaforicamente falando, é o monte da consagração. E no monte, irmãos, a glória de Deus se derrama. No monte, irmãos, Deus visita aqueles que o buscam. Por que eu falo isso, irmãos? Porque se você abre a tua Bíblia em Mateus 17, você vai ver que Jesus, Pedro, Tiago e João subiram no monte da transfiguração. E quando eles chegaram naquele monte, irmãos, diz a palavra de Deus que ali desceu Elias, aí desceu Moisés. Aí daqui a pouco veio uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, ouvi-o, escutai-o. E a presença do Todo-Poderoso desceu naquele lugar. E todos que estavam lá foram impactados com a glória que desceu naquele monte. Quem desceu daquele monte não desceu como subiu, desceu melhor. Quem subiu naquele monte não desceu como subiu, desceu muito melhor, muito mais cheio da presença de Deus. Desceu, talvez subiu com situações pendentes, mas desceu com situações resolvidas. Talvez subiu com traumas, mas desceu curado. Amém, irmãos? Desceu sem poder, subiu sem poder, mas desceu cheio do poder de Deus. Eu quero profetizar que quando você sair daqui nessa noite, você vai sair daqui melhor do que quando você veio para cá. Eu quero profetizar que quando você sair daqui nessa noite, você pode ter trazido problemas, mas os problemas não te acompanharão de volta. Porque no monte, Deus age para fazer o nome dele ser glorificado em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz, irmãos, lá em Mateus 17, que quando Jesus, Pedro, Tiago e João descem daquele monte, havia um vale. E lá naquele vale havia um pai desesperado, porque o seu filho estava possuído por um espírito maligno, que lançava aquele menino no fogo e na água, com a intenção de matar aquele menino. E a palavra de Deus nos diz que aquele pai, ele já havia levado aquele menino aos discípulos que ficaram lá embaixo,
mas eles não puderam resolver o problema daquele rapaz. Mas quem desceu do monte resolveu. Quem desceu do monte, desceu cheio de poder para resolver problemas, para trazer soluções de problemas que não se resolvem. Sabe como é que você vai começar a ver problemas que não se resolvem sendo resolvidos? Subindo ao monte para buscar a Deus. Entendendo que é buscando a Deus que você vai encontrar as soluções que Deus quer dar para a sua vida. É buscando a Deus que você vai se encher de Deus. É buscando a Deus que o poder de Deus vai vir sobre a tua vida, sobre as suas situações, sobre as suas crises, sobre os seus dilemas. É buscando a Deus. Pessoas de fé tem um monte que representa o lugar onde ele se apresenta ao seu Deus. O nosso monte chama-se Templo da Igreja Batista em Itatiaia. Aqui é o lugar onde você pode chorar. Aqui é o lugar onde você pode se ajoelhar. Aqui é o lugar onde você pode colocar diante de Deus as suas causas, os seus problemas, as suas necessidades. Esses dias eu estava na casa do irmão Samir ali, para batizar ali o irmão Gabriel e a irmã Jaqueline. E a mãe do irmão Samir, que gosta muito de orar, ela falou: pastor, o senhor tem ido em montes? Eu falei: não, eu tenho orado na igreja. A igreja tem sido o meu monte. Ela falou: Deus também visita. Eu falei: não, visita na igreja, visita no monte. Aonde a gente está, Deus nos visita. Então, a gente tem uma semana de oração ali, é uma semana de monte, é uma semana buscando a Deus, porque eu vejo que a gente não pode idolatrar o lugar. A gente tem que entender: não, Deus só vai descer se for aqui. Não, Deus só vai agir se for neste lugar. Deus age onde Ele quiser. Deus faz quando Ele quer. Deus opera onde Ele é buscado. Deus opera onde Ele é clamado. Não importa se é dentro de uma igreja, se é fora, se é debaixo de um pé de árvore, se é no mato. Irmãos, aonde o coração dos crentes está buscando com fervor, com sinceridade, com fé, a presença de Deus, ali Deus desce, ali Deus se manifesta, ali Deus opera. Se você tem um coração para buscar a Deus assim, neste lugar, Deus desce aqui, Deus move neste lugar. Irmãos, nós precisamos entender que existe um esforço que nós precisamos fazer. Pessoas de fé se esforçam para buscar a Deus. E Elias, 56 quilômetros, ele ia, chegava lá, buscava a Deus, e ele voltava 56 quilômetros. E o que aconteceu? A sunamita que morava ali próximo, ela observava os passos de Elias, ela observava a vida de Elias, ela observava o temor que estava no coração de Elias, ela observava o compromisso que estava no coração de Elias para com o seu Deus, ela observava a fé de Elias, ela observava os passos de Elias, ela observava o testemunho de Elias. E eu quero dizer para você, querido, tem gente observando você nesse tempo. Tem gente que olha para você, para ver se o que você prega, para ver se aquilo que você diz sobre Deus é verdade. Eu lembro, irmãos, de um pastor norte-americano que veio aqui em Campo Grande certa vez, porque lá nos Estados Unidos, a Igreja Batista lá nos Estados Unidos, esse pastor era de uma igreja lá, e ele tinha sob o comando dele uma quantidade muito grande de jovens, assim, eu não sei se era 5, 6 mil jovens, era muita gente. Então ele veio dar uma palestra aqui em Campo Grande sobre como lidar com os jovens, e dentro dessa ministração ele falou que algo que chamou muito a atenção dele foi a experiência que ele teve com o seu avô, porque Deus deu a ele a condição de ministrar para muitos jovens, mas ele ministrava para o seu avô, e seu avô não se convertia, e passou-se tempo, passou-se 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e o avô dele não se convertia, até que chegou um dia que o avô dele aceitou Jesus, depois de mais ou menos 15 anos. Aí ele falou assim: vô, estou feliz demais que o senhor tenha aceitado Jesus. Ele falou: não, Jesus é a pessoa
que eu precisava na minha vida, Ele é tudo na minha vida, Jesus é tudo para mim e tal. Ele falou, eu fico feliz demais que o Senhor aceitou Jesus, mas não poderia ter sido antes. Faz mais de 15 anos que eu estou pregando o Evangelho do Senhor. Por que o Senhor não se converteu já lá atrás? Para o Senhor começar a viver isso muito mais antes, com muito mais antecedência, essa alegria que o Senhor está vivendo hoje. O Senhor poderia estar vivendo ela lá atrás já. Ele falou assim, não, meu filho, é porque nesses 15 anos eu estava observando a sua vida, para ver se o que você estava vivendo era de verdade. Você vê como é que é, irmãos? Às vezes a gente está achando que a gente só está pregando com as palavras, mas a gente está pregando com aquilo que a gente vive, com as nossas atitudes. E pessoas de fé, elas não têm medo de serem observadas por aqueles que estão à sua volta, né? O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, eles estavam indo lá no livro de Atos, capítulo 3, a hora nona, para buscar a Deus em oração no templo. E eles chegam ali, e ali está um paralítico, desde nascença. Aquele homem estava ali 40 anos, não era 40 dias, 40 anos, paralítico, coxo, à porta do templo, pedindo esmolas. E quando Pedro e João chegam diante daquele homem, aquele homem pede uma esmola. E Pedro diz para ele, olha, eu acho interessante isso, irmãos, ele diz, olha para nós. Olha para nós. Naquele momento, Pedro chamou a atenção daquele homem, para que o olhar dele fosse colocado sobre as suas vidas. Ele diz, olha para nós. Eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. E aquele homem andou. Ele não só andou, ele saltou, ele pulou, e ele entrou saltando no templo, glorificando a Deus e louvando ao Senhor, porque ele viveu 40 anos coxo, mas agora ele encontrou alguém que levantou ele do chão e deu poder para ele caminhar novamente. Para ele caminhar novamente, não, para ele caminhar algo que ele nunca tinha experimentado antes, para viver algo que ele nunca viveu antes, pelo poder que há em Cristo Jesus. Irmãos, mas Pedro disse, olha para nós. Irmãos, as pessoas precisam olhar para nós e ver que em nós existe um Cristo vivo. As pessoas precisam olhar para nós e ver que em nós existe um servo de Deus. Amém, irmãos? Aquela mulher disse para o seu marido, eu observo a vida desse homem e vejo que ele é um servo de Deus. As pessoas precisam olhar para nós sem que a gente fale nada. Você não precisa se apresentar, você não precisa falar que você é da igreja A, B. As pessoas precisam olhar para você e dizer, eis que vejo pelo caminhar daquela pessoa, pelo caminhar daquele irmão, pelo caminhar daquela mulher, que ali está um servo, ali está uma serva do Deus Altíssimo. Pessoas de fé, elas pregam a fé pelo que elas vivem, pelo seu testemunho, pelas suas atitudes. Pessoas de fé, aleluia, olha só, essa minha neta aqui vale ouro. Só que, irmãos, eu estou rouco, a água está gelada, eu vou deixar um pouquinho aqui, porque senão eu não sei se eu chego até o fim aqui, né? Essas gripes aí tão estranhas demais, né? Pessoas de fé, irmãos, tem um monte que representa o lugar onde ela se apresenta diante de Deus, amém? Você tem se apresentado diante do seu Deus? Você tem estado na presença dEle? Você tem ouvido a voz dEle? Você tem deixado Ele trabalhar no seu coração? Ali Deus vai mover na sua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Como eu disse, o seu monte de adoração é o lugar da revelação da glória de Deus sobre a tua vida. Deus está manifestando glória sobre você nessa noite. Deus está manifestando poder sobre a sua vida nessa noite. Deus está colocando a palavra dele no seu coração nessa noite. Portanto, tudo pode acontecer em seu favor nesta noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Pessoas de fé pregam por aquilo que vivem acerca da sua fé. Pelo nosso andar, pelo nosso caminhar, por aquilo que fazemos, nós pregamos ao mundo que somos de Deus. Pessoas de fé são observadores, mas não se conformam apenas em observar, elas querem participar da obra de Deus. Amém?
A palavra de Deus diz que aquela mulher estava observando. Sim ou não, irmãos? Ela estava observando a vida de Eliseu. Estava observando o testemunho de Eliseu, o caminhar de Eliseu. Ela estava olhando, ela estava observando, mas ela não permitiu que vamos dizer assim, a sua participação naquela situação fosse só observar. Ela decidiu ajudar, ela decidiu fazer algo que pudesse de alguma forma minimizar o cansaço daquele servo. Ela resolveu agir para que o trabalho que Eliseu estava fazendo pudesse ficar mais, vamos dizer assim, pudesse ficar mais atenuado, para que ele pudesse não cansar tanto. E ela conversou com o marido e disse: meu marido, o que você acha de nós fazermos um quarto para Eliseu? Porque ele caminha com 56 quilômetros, né? E aí ele volta. Mas se ele tivesse um lugar para ele pousar, ele poderia descansar e voltar no dia seguinte, né? Ela sentiu a necessidade do outro, amém, irmãos? Ela sentiu a dor do outro, ela sentiu, irmãos, o cansaço do outro. Pessoas de fé, elas sentem a dor do outro. Pessoas de fé, elas sentem a necessidade do outro. Pessoas de fé, elas conseguem perceber o problema do outro, e elas se dispõem por amor e por fé a fazer algo para que aquele problema possa ser resolvido. Pessoas de fé não querem apenas observar, mas elas querem participar daquilo que o outro está fazendo, para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível. Irmãos, ela observou e ela agiu para que as coisas melhorassem em relação à obra de Deus na vida de Eliseu. E muitas vezes dentro da igreja nós temos pessoas que estão apenas observando. Tem pessoas que observam os irmãos que cantam, tem pessoas que observam os irmãos que ensinam na escola bíblica, tem pessoas que observam os irmãos que cozinham lá na cozinha da igreja, tem pessoas que observam os irmãos que estão trabalhando com crianças, tem pessoas que observam os outros que estão trabalhando, mas apenas observam. Quem observa e não faz nada está apenas fazendo volume, mas quem observa e faz alguma coisa está fazendo diferença. Amém? Está fazendo a diferença. A minha pergunta para você aqui nessa noite: você quer só fazer volume ou você quer fazer a diferença? Quem quer fazer a diferença aí, irmão? Então você não pode ser só um observador. Você não pode só ser a pessoa que está observando. Você tem que ser a pessoa que está observando para agir, para fazer junto com o outro, irmãos. Porque assim como aquela mulher observou a dificuldade de Eliseu e se solidarizou com Eliseu e começou a agir para ajudar Eliseu, Eliseu, depois que foi ajudado, começou a observar a vida da mulher também, sim ou não? Ele falou assim: eu quero saber o que essa mulher precisa, o que ela necessita, qual é a necessidade dessa mulher. E aí chamaram a mulher. Eliseu mandou chamar a mulher e falou: mulher, o que é que você precisa? Ela falou, interessante que ela disse: eu estou vivendo no meio do meu povo. Tipo assim, não preciso de nada. Ela simplesmente chegou ali e disse: eu não preciso de nada, estou tranquila. Só que o coração de Eliseu não se conformou com aquela resposta. Havia um interesse no coração dele de fazer algo por ela. E eu vejo, irmãos, que aqui Deus, Ele aproxima pessoas, Ele une pessoas, para que mutuamente essas pessoas possam levar a bênção dele sobre a vida uma da outra. Ou seja, existia uma bênção que estava na vida da sunamita, que era para ser liberada sobre a vida de Eliseu, mas também tinha uma bênção sobre a vida de Eliseu, que era para ser liberada sobre a vida da sunamita. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Que pode existir uma bênção na sua vida, que é para ser liberada sobre a vida do outro irmão que está do seu lado aqui. Que existe uma bênção na minha vida, que é para ser liberada sobre a sua vida nessa noite. À medida que nós nos aproximamos, à medida que nós nos preocupamos com as necessidades uns dos outros, Deus começa a agir para que algo que está em nós, que Ele colocou na nossa posse, na nossa mão, possa ser usado para abençoar o outro.
possa ser usado para levar a bênção dele para o outro. Pessoas de fé, elas entendem que Deus coloca pessoas no nosso caminho para que a gente possa abençoar um ao outro com aquilo que Ele tem nos dado. Você pode ser abençoado por alguém. Amém? Fala para o seu irmão aí: Deus pode ter colocado uma pessoa do seu lado para te abençoar. Essa pessoa pode ser eu, pode ser você, pode ser você, que Deus colocou do lado dessa pessoa para abençoar, como também Deus colocou essa pessoa para te abençoar. Irmãos, o bom do povo de Deus é que nós somos o povo da bênção. Tem bênção aqui, tem bênção aí. Amém? Tem bênção sobre as nossas vidas. O que prevalece na nossa vida é bênção. Tem problema também. Tem luta, tem aflição, tem dificuldade, tem momento de sofrimento, tem. Irmãos, tem luta, tem momento de sofrimento. Quem fala que crente não sofre é mentira. Crente sofre, crente passa por luta, crente passa por decepção, crente passa por humilhação, mas acima de tudo, o que prevalece no final é a bênção de Deus. É a bênção, irmão, porque a bênção prevalece. A bênção prevalece na sua vida, a bênção prevalece na minha. Na vida daquela mulher tinha luta, na vida de Eliseu tinha luta, mas no final, o que ficou destacado foi a bênção. A bênção que foi liberada à medida que eles começaram a caminhar juntos, à medida que eles começaram a se aproximar. Irmãos, nós temos que nos aproximar mais uns dos outros, para que Deus possa usar as nossas vidas para abençoar mais uns aos outros. Para abençoar mais uns aos outros. Pessoas de fé se unem para se abençoar mutuamente. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. A sua presença neste lugar, irmãos, determina a bênção de Deus neste lugar. Amém? Pessoas de fé, elas não vivem só de receber, elas também passam por perdas. Elas passam por perdas, elas passam por dor, mas elas não perdem o seu compromisso e a sua confiança em Deus. Aquela mulher recebeu um filho, né? Eliseu, irmãos, viu que ela não tinha filhos, o seu marido já era velho, ou seja, tudo indicava que não ia haver filho, se não houvesse uma ação sobrenatural de Deus ali naquele lar, porque pelas circunstâncias naturais da vida, aquela mulher não poderia ser mãe mais, marido velho, talvez já não conseguia mais ter condição de gerar um filho com ela, mas Deus começou a trabalhar para que aquilo que não podia pudesse acontecer. Eu quero dizer para você, querido, às vezes aquilo que as pessoas dizem que não pode na sua vida, na sua casa, Deus está dizendo que Ele vai fazer acontecer, que Ele é poderoso para fazer acontecer. Não é porque o mundo diz que não pode, não é porque a circunstância diz que não pode, não é porque, irmãos, a lógica diz que não pode. Pela fé, tudo é possível em Deus. Pela fé, tudo se torna possível. E aquela mulher, irmãos, ao primeiro momento, quando Eliseu disse que ela teria um filho, ela duvidou. Ela disse: Senhor, não mintas a tua serva. Porque às vezes, irmãos, quando nós estamos tão acostumados a viver uma situação diante de uma dificuldade que é muito grande aos nossos olhos, quando a palavra de bênção vem sobre nós, ao invés de a gente acreditar, a gente acaba duvidando. A palavra de bênção vem e às vezes, ao invés de a gente não vai acontecer, a gente acaba duvidando. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Mas o fato é que a dúvida que estava no seu coração não impediu Deus de fazer a promessa se cumprir, porque foi lançada uma palavra, uma promessa de Deus sobre aquela mulher. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual é o tamanho do seu problema, eu não sei qual é o tamanho da dificuldade que você tem enfrentado, mas se Deus liberou uma palavra de bênção na sua vida, ela vai se cumprir em nome de Jesus.
Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, Deus é poderoso para fazer acontecer o que Ele disse que vai fazer. E aquela mulher recebe aquele filho, fica feliz, aquele filho cresce. Ou seja, no primeiro momento ela recebeu, o filho cresceu, se desenvolveu, mas houve um momento em que aquele menino estava no campo, ele sentiu uma forte dor de cabeça, e ele disse: ai, minha cabeça. Ele caiu e foi dado como morto, e foi levado aquele menino para dentro da casa daquela mulher. Ou seja, houve um momento em que ela recebeu, mas também houve um momento em que ela perdeu. Só que mesmo ela passando por aquele momento de aparente perda, de dor, de sofrimento, ela disse: está doendo, está difícil, estou passando pela perda, mas o meu compromisso com Deus e a minha fé em Deus estão em pé. Estou passando pela dor, estou passando pela perda, está difícil, mas a minha confiança no Senhor ainda está em pé. E por que eu posso dizer para os irmãos que aquela mulher estava com a sua confiança em pé apesar daquela perda? Porque ela pegou o filho morto e levou para o quarto. Se ela não tivesse confiando em Deus, o que você faz com o morto, irmãos? Vai em terra, né? Você vai em terra, não vai acontecer mais nada. Então, vamos fazer um buraco e vamos enterrar. O que ela pegou? Ela pegou aquele filho morto e levou para o quarto. Não se leva o morto para o quarto. Aí depois ela encilhou o cavalo e ela foi atrás de quem? Do profeta. Em outras palavras, ela estava dizendo: apesar da perda parecer ser irreversível, Deus ainda pode mudar tudo. Deus ainda é Deus. Deus pode fazer as coisas mudarem. Deus ainda pode fazer as coisas ficarem diferentes. E quando o seu marido vê ela encilhando o cavalo para sair em busca do profeta, ele chega e diz: como você está? Ela diz: tudo vai bem. Tudo vai bem. Talvez alguém diga: mas pastor, ela não mentiu, que estava tudo mal. Ela não tinha que ter dito tudo vai mal. E ao invés disso ela diz: tudo vai bem. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu não vejo que ela mentiu. Eu vejo que aqui ela respondeu para ele mediante uma visão de fé, e não mediante a visão lógica da situação. Ela não disse para ele que tudo vai bem, porque tudo estava bem em relação ao que estava acontecendo, mas ela disse que tudo vai bem pelo fato dela crer que Deus poderia mexer naquela realidade e tudo aquilo que estava mal poderia ficar bem. Em outras palavras, ela estava dizendo: tudo vai bem, não porque tudo está bem, mas porque eu creio que Deus vai fazer tudo ficar bem. Isso é fé, irmãos. É você responder mediante a fé e não mediante a realidade que está sendo pintada diante de você. Sabe o que Deus quer dizer para você quando as pessoas olham para a tua casa e vê seus filhos desviados, vê as coisas tudo dando errado na sua vida financeira e esperam que quando vão perguntar para você como estão as coisas, e você vai dizer: olha, está tudo mal, está tudo ruim, você tem que dizer: olha, tudo vai bem. Não porque as coisas aparentemente estão bem, mas porque eu tenho um Deus que vai fazer tudo ficar bem. Porque eu creio que o meu Deus vai agir nessa situação na minha casa e tudo vai bem. Tudo vai bem. Quando Geazi chegou para ela e perguntou: como é que você está? Ela falou: tudo vai bem. Eu vejo também, irmãos, que além dela responder pela fé, ela também era sábia. Sabe aquela situação de você não ficar falando para qualquer pessoa da sua vida? Você está passando por um problema, todo mundo que chega para você, ah não, tudo vai mal, está ruim mesmo lá em casa, a coisa está feia, a coisa está preta,
Por que, irmãos? Porque se você faz isso, você cai no pecado da murmuração. E Deus não age na vida de murmuradores. Deus não age em quem fica reclamando das coisas. Então aquela mulher, ela era sábia. Não adianta eu falar para esse. Não adianta eu falar para esse. Eu vou falar só para quem precisa entender como as coisas estão. E ela só chegou e falou para o profeta a situação como ela estava. Ou seja, ela não murmurou, ela não reclamou, ela não caiu no pecado da murmuração, da reclamação. Às vezes as pessoas aparecem no teu caminho para fazer você murmurar, para fazer você reclamar, para te cutucar, para que você fale que tudo vai mal, que tudo está ruim. E quando isso acontecer, você tem que dizer: pela fé tudo vai bem, pela fé tudo vai ficar bem, pela fé já está tudo bem. Aleluia, em nome de Jesus. Comece a profetizar, irmãos. Em último lugar, uma pessoa de fé é aquela que não aceita a derrota, enquanto a palavra final da parte de Deus não foi liberada sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, querido, enquanto a palavra final não foi liberada, você não está derrotado ainda. Aquela mulher, ela esperou a última palavra do profeta. O profeta teve que ir com ela, irmãos. E foi interessante que não foi fácil, porque primeiro o profeta mandou o servo, o Geazi, falou: vai lá, põe o cajado em cima dele. Pôs o cajado. Aconteceu alguma coisa, irmãos? Nada. Aconteceu nada, o menino continuou morto. E aí ela: é o senhor mesmo, o senhor tem que ir lá, né? Ou seja, ela insistiu, irmãos. Deu errado uma vez, mas ela continuou acreditando que mesmo dando errado uma vez, poderia dar certo. Ela não desistiu, ela perseverou. E aí, chegando lá o profeta, diz a palavra de Deus que o profeta deitou em cima do menino, colocou o nariz dele com o nariz do menino, a boca dele com a boca do menino, expirou, orou, e aí ele levantou. E aconteceu alguma coisa, irmãos? Não aconteceu nada ainda. O menino continuava morto. Os irmãos conseguem entender como é que a luta foi grande? Só que o profeta andou um pouquinho pela casa, andou, buscou a Deus, foi lá, repetiu a ação. Aí quando pela segunda vez que ele age, o menino se levanta e dá 7 espirros e volta à vida. Terminou com um final feliz, né, irmãos? Como é bom quando a gente começa uma história que termina com um final feliz, né? Eu detesto aqueles filmes que você começa assistindo, aí você fica lá preso no filme, acontece isso, aquilo, outro. No final, o mocinho morre. Você parece que você perdeu 2 horas da sua vida num negócio que, né, só trouxe desgosto, né? Porque você assistiu, ficou lá esperando um final feliz e o final foi triste. Eu quero dizer para você, querido, com Deus tem finais felizes para a sua vida. Deus tem final feliz para a tua vida. Deus tem final feliz para a sua história. Deus tem final feliz para a sua família. Aleluia. Nesta noite, tome posse dessa palavra no seu coração, porque você é uma pessoa de fé. Deus tem te levantado para viver coisas grandes com Ele. Deus tem te levantado nesse tempo para você experimentar mais da glória dEle, do poder dEle, do milagre dEle na sua vida. É tempo de glorificar a Deus pelo que Ele faz. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Louvado seja o nome de Jesus.